Vamos lá agora, vamos falar um pouquinho sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau é toda função escrita do tipo ax mais b. Esse a e esse b vão ser números reais, eles podem assumir qualquer valor. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, qualquer valor. Pode ser um número decimal, pode ser uma fração, um número positivo, um número negativo, tá? A única restrição que eu tenho aqui, esse A aqui, ele não pode ser o zero, ele tem que ser diferente de zero. Por que que ele não pode ser zero? Porque se esse A for zero aqui, ele vai sumir, tá? Qualquer coisa vezes zero, ó, se o A for zero, vai ficar zero vezes x. Qualquer coisa vezes zero é zero, então eu vou sumir. Eu vou ficar só com o b. Aí eu deixo de ter uma função de primeiro grau, eu passo a ter uma função constante, tá? Porque esse x vai sumir, tá? Então, minha única restrição aqui é que meu A não pode ser zero. O B pode ser zero? Sim, o B pode, o A não pode, tá bom? Bom, tipos de função. Eu posso ter uma função crescente ou uma função decrescente. O que vai determinar isso? O valor do meu A. Se meu A for positivo, maior que zero, eu vou ter uma função crescente. E aí, meu gráfico vai ser desse jeito, ó, uma reta. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Ela vai ser uma reta crescente, ou seja, uma reta que está subindo toda vez que esse A for um número positivo, tá? Agora, se meu A for menor que zero, ou seja, um número negativo, a minha função vai ser decrescente. Meu gráfico vai ser assim, ó, uma reta descendo, tá? Então, tem dois tipos de reta. Ou ela tá subindo, ou ela tá descendo. Se ela tá subindo, é porque meu A é positivo e a minha função é crescente. Se a minha reta tá descendo, é porque meu A vai ser negativo e a minha função é decrescente. Certo? Como que eu vou fazer o gráfico da minha função, então, do primeiro grau? Eu vou montar uma tabelinha, tá? Em que eu vou atribuir valores para o meu x e vou tentar calcular meu y a partir daí. Então, suponha que a gente tem aqui, ó, eu quero calcular o gráfico dessa função aqui, ó, x mais 4. Eu vou escrever f de x igual a x mais 4, mas também a minha função pode vir estar escrita y igual a x mais 4. É a mesma coisa, eu colocar f de x ou eu colocar y, tá? É a mesma representação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabelinha, do lado de cá eu vou colocar x e do lado de cá a minha função, que é x mais 4, tá? E vou achar quem são os valores do y. Vou atribuir alguns valores para x. Quem são esses valores de x? Eu vou atribuir o valor que eu quiser para esse x, tá? Qualquer valor para x? Qualquer valor para x. Uma dica que eu sempre dou. O zero é importante para a gente saber o que acontece aqui, ó, nesse ponto, onde o x igual a zero, na origem, tá? E atribuam valores pequenos para x, tá? Para facilitar na hora de fazer contas. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 e o 2. Basta que eu tenha 2 pontos, tá? Porque como o gráfico é uma reta, 2 pontos já são suficientes para eu traçar uma reta. Mas vamos colocar aí o 0, 1 e o 2 e ver o que acontece, tá bom? Então, se o meu x aqui, ó, nessa primeira linha, eu falei que o x vale 0. Se o meu x vale 0, a minha função não é x mais 4? No lugar do x, eu vou colocar 0. Então, eu vou ficar com 0 mais 4. Quanto que é 0 mais 4? É 4, não é? Então, tá aí. Achei o valor do y quando o x vale 0. Vou para a linha de baixo. Eu falei que o x é 1, não falei? Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 mais 4. Quanto que é 1 mais 4? 5. Aí, vou para a última agora, ó, 2. Falei que o meu x é 2. Minha função é x mais 4, então, se o x vale 2,
2 mais 4, minha função vai ser 6. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Tentar transportar estes pontos para o meu plano cartesiano. Lembrando do plano cartesiano, eixo vertical em pé é o y, eixo horizontal deitado é o x, o ponto onde eles se cruzam é o 0. 0 tanto para o x quanto para o y. Na sequência, eu vou indo para a direita positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo, tá? Aqui eu considerei só a parte positiva, porque meus valores são todos positivos aqui na minha tabela. Eu vou agora, com uma régua, tentar cruzar esses valores que eu achei aqui na minha tabela, tá? Do x e do y. Lembrando que aqui é o x e aqui é o y, certo? E vou anotando esses pontos no meu gráfico. Então, nós vamos pegar uma régua, sempre com a régua, isso é muito importante, ok? E lembrando também que esses espaços de ponto a ponto tem que ser sempre a mesma medida, tá? Então, nós vamos lá. O que nós temos que achar agora? O x valendo 0 com o y valendo 4. Então, meu x valendo 0 tá aqui. Meu y valendo 4 tá aqui, ó. Então, eu tenho que vir o 0 e subir até o y valendo 4. É esse ponto aqui, ó, exatamente em cima do eixo, tá? Se o x vale 1, o y vale 5. Então, o x valendo 1 tá aqui. Ele tem que encontrar o y valendo 5 que tá aqui. Então, eu tenho que unir esses pontos. Vou subir o x valendo 1, ó, com a régua. Unir com o que vem o y valendo 5, com a régua também. E encontrei esse outro ponto aqui. Tá? Próximo, o x vale 2, o y vale 6. Então, eu vou pegar aqui, ó, o x valendo 2, tenho que unir com o y valendo 6. Então, vamos subir o 2, ó. Vamos subir o 2. E ele vai unir com o que vem do y valendo 6. Tá aqui, ó. Marquei os meus pontos. O que eu vou fazer agora? Se a gente tentar unir esses pontos, nós vamos ver que exatamente sobre eles passa uma reta. Esse é o gráfico dessa minha função, tá? Tá aí. É assim que eu faço o gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Agora, nós vamos falar sobre taxa de variação. O que é a taxa de variação? Nada mais é do que o valor de A. Como eu descubro o valor de A da minha função se eu tenho o gráfico, mas eu não tenho a função, tá? Esse valor do meu A, ele é sempre dado da seguinte forma. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem é esse tal de x2, y2, x1, y1, né? São os valores que a gente tem no nosso gráfico. Então, suponha que a gente tem uma função, eu tenho o gráfico dela, que isso tá aí, tá? E aí, eu vou precisar calcular essa taxa de variação. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, se a gente olhar no gráfico, 2 valores do x e 2 valores do y, que o gráfico tá me mostrando, não tem? Então, tá aqui, ó. Esse é um valor do x, esse é outro valor do x, não é? Esse é o primeiro valor do x, não é? Se a gente pensar da esquerda para a direita, do 0 em relação ao 6, que é os valores que a gente tem no gráfico. Então, esse é o primeiro valor que aparece. Então, esse é o x1. Esse é o segundo valor que aparece. Então, esse é o x2, ó. Tá? Nos valores que o gráfico tá me mostrando, ó. Os pontinhos estão me mostrando. A mesma coisa acontece no y, ó. Qual é o primeiro valor que o pontinho tá mostrando? É o 2, não é? Então, esse é o y1. O segundo pontinho tá me mostrando o 4. Então, esse é o y2. Então, quem que vai ser esse meu A? Essa minha taxa de variação? É só substituir esses valores. Então, y2 é quem? 4.
menos y1, que é 2, sobre o meu x2, que é 4, menos o x1, que é 1. E agora fazer as contas. 4 menos 2 dá 2, sobre 4 menos 1, que dá 3. 2 terços, isso é uma fração. Dá para melhorar essa fração? Dividir 2 por 3, eu sei que não dá. Isso vai dar uma dízima periódica, né? Agora, simplificar 2 terços também não dá. Então, vai ficar assim. Essa é a minha taxa de variação. 2 terços. Termina aí, tá? Não dá para melhorar essa fração. Lembrando, aqui, sempre y em cima, x embaixo, tá? Não muda isso daqui, certo? E sempre nessa ordem. O primeiro que aparece é o x1, depois o x2. De baixo para cima, o primeiro é o y1, o segundo é o y2. Tudo bem?